Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que alegria chegarmos até você com o programa O Pai das Misericórdias, acolhendo você em nosso santuário e você nos acolhendo aí em sua casa, e juntos nós podemos ouvir a palavra, rezar ao Pai das Misericórdias, confiando a Ele as nossas vidas, os nossos corações e nos deixando cada vez mais nos tornarmos seus filhos e suas filhas com muita alegria e com muito gosto. E continuando a nossa catequese do Papa Francisco sobre os vícios e as virtudes, ainda falando sobre a avareza, nós vamos tomar o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 9 e 14. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Nas atuais circunstâncias, vossa abundância supra a indigência daqueles para que, por seu turno, a abundância deles venha a suprir a vossa indigência. Assim reinará a igualdade. Irmãos e irmãs, podemos ser senhores dos bens que possuímos, mas muitas vezes acontece o contrário. São eles que acabam por nos possuir. Alguns ricos já não são livres, nem sequer têm tempo para descansar. Devem estar atentos porque a acumulação de bens também exige a sua guarda. Estão sempre ansiosos. Um patrimônio se constrói com muito suor, mas pode desaparecer num instante. Esquecem-se da pregação evangélica, que não afirma que as riquezas em si são um pecado, mas certamente constitui uma responsabilidade. Deus não é pobre, é o Senhor de tudo. Mas, escreve São Paulo, de rico que era, fez-se pobre por vós, para que vós tornasseis ricos pela sua pobreza. É isto que o avarento não compreende. Podia ser motivo de bênção para muitos, mas ao contrário, acabou no beco sem saída da infelicidade. E a vida do avarento é terrível. Lembro-me do caso de um senhor que conheci, um homem muito rico que tinha a mãe doente. Era casado. Um de cada vez os irmãos tomavam conta da mãe e de manhã a mãe comia um iogurte. Aquele senhor dava-lhe metade de manhã para lhes dar a outra metade à tarde e poupar meio iogurte. É assim a avareza, é assim o apego aos bens. Depois, aquele senhor morreu e o comentário das pessoas que foram no velório foi este: mas vê-se que este homem não leva nada consigo, deixou tudo. É isto que da avareza leva os outros a rir, que no fim devemos dar o nosso corpo e a nossa alma ao Senhor, deixando tudo. Tenhamos cuidado e sejamos generosos, misericordiosos com todos e generosos com aqueles que mais precisam de nós. De sua riqueza, Deus se fez pobre para nos enriquecer. É o que o apóstolo está a nos dizer, para que nós também aprendamos que da nossa riqueza, de tudo que nós possuímos, nós também façamos pobre, para que sejamos enriquecidos da graça de Deus. Olha que comparação belíssima para nós. O Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, despojou-se de tudo, se fez um de nós e se fez pobre. O Filho do Homem não tem uma pedra para inclinar a sua cabeça. E Ele é
o Deus feito carne, o Deus feito homem, ele despojou-se de tudo na nossa humanidade e, vivendo esse despojamento, nos enriqueceu. E o maior despojamento de Jesus em nosso favor foi a sua vida entregue na cruz, o seu padecimento, para que o sangue derramado, oferecido a Deus em reparação dos nossos pecados, libertasse-nos nós da nossa pobreza que o pecado nos deixou, as consequências do pecado, a nossa pobreza, para nos enriquecer com sua graça, dando vida em abundância para nós. Vejam, irmãos, que esse sacrifício espiritual e físico também de Jesus trouxe grandes bens para nós. E nós vamos brigar por causa das coisas que passam. Nós vamos brigar por causa de bens. Nós vamos brigar por causa de coisas que não vamos levar junto conosco. Tenhamos, pois, a sabedoria do uso correto e justo das coisas. Isso devemos pedir a Deus. Salomão pediu a Deus: Senhor, é um povo tão grande, né? Dá-me sabedoria para poder administrar esse povo, para poder administrar as coisas. E olha que riqueza que Salomão se tornou o reino dele. Do mundo inteiro vieram trazer riquezas para ele. Mas quando as riquezas prendem o coração, nada de bom acontece, porque isso bloqueia, fere a caridade, fere o amor aos outros. Quantos estão desprovidos de bens, né, vamos dizer assim, de riquezas? E não é só a riqueza, o dinheiro, a comida, mas a grande riqueza que é a nossa humanidade, né? O amor do homem pelo homem, da pessoa pela outra pessoa, o querer bem o outro, promover o bem do outro, promover a vida do outro, que a humanidade, com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, em vez de criar homens que realmente amam aos outros e ajudem os outros e promovam os outros, faz um cabo de guerra, um contra o outro, pecando assim contra a caridade, contra o bem que o outro precisa receber. É importante que nós meditemos nisso, para que nós também identifiquemos em nós as nossas avarezas, mas também saibamos usar com sabedoria as coisas. Eu lembro, minha família é de origem rural e todas as pessoas que batiam na porta de casa, nós morávamos perto de uma estrada, e sempre tinha aqueles caminhantes que passavam ali por casa, e às vezes paravam lá, pediam um caneco de água, ou então um prato de comida. A minha mãe, ela prontamente já, se tinha pão, dava pão, se tinha comida, dava comida, e nunca negou um prato de comida para alguém. E mesmo quando nós viemos morar na cidade, que as pessoas batiam na porta da minha casa, minha mãe não tinha dificuldade de dar alguma coisa à pessoa. Quer dizer, mesmo a gente tendo pouco, né, o necessário para nós, repartir o que é necessário, se torna bênção para nós. E nós nunca passamos fome por causa disso. Nunca nos faltou nada. Então, esse montar tesouros no céu, né? Montar tesouros junto de Deus, enriquecer-nos com os bens que nós temos, com as coisas que nós temos, é uma virtude que nós devemos adquirir, e não um vício que é o da avareza, de me prender naquilo, de não fazer uso daquilo, de não permitir que aquilo proporcione bem para o outro, como esse caso que o Papa contou para nós, né, do homem que era rico e dava meio iogurte para a mãe, para sobrar meio para a tarde, para não dar um inteiro, para não dar dois, né? Se ele tinha condições de fazer isso. Sabe, não é o dinheiro em si, a riqueza em si, mas é o coração da pessoa. O problema está aqui no coração, não está fora nas coisas, né? Às vezes a gente se torna escravo delas, e o que precisa é a gente ser liberto destas coisas.
Vamos orar ao Pai das Misericórdias justamente para nos pedir essa graça. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E desça sobre vós, sobre a vossa casa, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.